Olá, minha Paraíba, muito boa tarde, 14 de junho de 2022, terça-feira, estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade pela sua TV Arapuã. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência, você que acompanha aqui a programação da sua TV Arapuã. Tem notícia política hoje, mas como eu disse, abri uma pausazinha para conversar com o nosso convidado hoje, o médico infectologista Fernando Chagas, diretor do Clementino Fraga, está aqui conosco. Doutor Fernando, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Espero que a gente tenha boas notícias e boas informações. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que estão agora nos acompanhando. Pois é, Luiz, né? Que cenário nós estamos vivendo, né? O aumento de casos de Covid, chikungunya, dengue, zika, o risco da chegada aí do monkeypox, mas a gente vai conversar tudo aqui, acalmar o coração aí das pessoas. Bom demais, quero saber de tudo isso. Deixa eu ir para a notícia já política. Olha só, ontem o Senado Federal aprovou o projeto PLP, né, o projeto de lei 18/2022, que limita ali, coloca um teto no ICMS, né, no imposto que é cobrado nos estados, referente a combustível, energia elétrica e gás de cozinha. E aí a razão desse projeto é, segundo isso, reduzir os preços aí, especialmente nos preços de combustíveis. Já tinha sido aprovado por maioria, ampla maioria lá na Câmara, foi para o Senado Federal e ontem, por 65 votos, o projeto também passou. O projeto volta para a Câmara para depois ser sancionado aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Como se posicionou a bancada do Senado da Paraíba lá na votação de ontem? Veja bem, os senadores Veneziano Vital do Rego e Daniela Ribeiro votaram sim, votaram favoravelmente a esse projeto. Já a senadora Nilda Gondim votou contra essa lei. Curioso, senadora Nilda Gondim, mãe do senador Veneziano, você teve ali um voto divergente de mãe e filho aí. Apenas 12 senadores, a exemplo da senadora Nilda Gondim, votaram contra essa matéria que está causando maior discussão no Brasil, uma vez que os governadores já entraram no Supremo Tribunal Federal contra essa lei, porque consideram aí que terão grandes prejuízos para os cofres públicos estaduais com essa redução e pior, que segundo eles não vai resolver o que a gente mais quer, que é exatamente a redução real no preço dos combustíveis, algo que unanimemente, de forma unânime, o Brasil todo naturalmente espera, independentemente aí dos lados. Bom, mas o nosso assunto também é um assunto que está no dia a dia da população, doutor Fernando, que é esses números apresentando aí volta da alta da média móvel de mortes de Covid, aumento na testagem aí nas pessoas contaminadas com Covid. Qual é o cenário de hoje e qual é a perspectiva que a gente tem de se preocupar muito com isso ou ainda não? Pois bem, Luiz, veja só, para vocês terem uma ideia, se a gente for fazer uma análise, cada um de vocês, né, se perguntem quantas pessoas que vocês conhecem que nesse exato momento estão com sintomas gripais, foram atrás do diagnóstico e que de fato positivaram para a Covid. É muita gente. Está quase 9 por 10. E detalhe, há uma subnotificação ainda, por quê? Primeiro, muita gente com um sintoma gripal não está indo buscar o diagnóstico. Né? Ainda bem, estamos vacinados. Né? Segundo, muita gente está comprando o teste de farmácia, o autoteste, muito bom, auxilia, né? Porém, dando positivo, não está indo a um serviço de saúde para poder ser notificado. E aquele ali não tem ligação, aquele ali não é notificado. Esse é o problema. Né? Qual a orientação que a gente dá? Você que comprou o autoteste, testou e deu positivo, procure qualquer profissional da assistência que possa fazer essa notificação. Unidade básica de saúde, qualquer serviço de saúde, um profissional pode fazer essa notificação. É importante porque esses números nos ajudam a tomar as medidas que, de fato, podem evitar que a doença avance cada vez mais. Então, a gente tem visto um aumento. Agora, qual a notícia, se é que tem notícia boa? Até que ponto isso é preocupante, esse aumento? Pronto, o que é que acontece? A gente, quando olha para trás, para 2021, por exemplo, se pegássemos esses números e olhássemos para aquele ano, a gente ia avaliar, a gente ia chegar à conclusão que os mesmos números de pessoas positivas também se refletiriam em os mesmos números de pessoas sendo internadas e pessoas, principalmente em UTI, perdendo vida. E não é o que a gente está vendo. A gente está vendo, como você bem colocou, 9 a cada 10 pessoas aí positivando, mas as internações ainda estão baixas e que continue assim, porque
por conta da vacina. Porque senão seria guerra novamente. Seria outro problema seríssimo que enfrentaríamos. Agora, tem um problema aí também, que é o seguinte, Luiz. A gente ainda tem 8% da população não vacinada, sem dose nenhuma. Quando a gente olha, por exemplo, para os pacientes que estão agora na UTI, nesse exato momento, só lá no Clementino nós temos 4 pacientes na UTI de Covid com Covid-19, né? Quando a gente olha esses pacientes, ou são pacientes sem nenhuma dose da vacina, ou são pacientes com uma dose da vacina, ou idosos com 2 doses da vacina, que já passaram muito tempo da dose de reforço. Essa variante que está circulando, que é uma subvariante da Omicron, né? Ela necessita dessa dose de reforço para, de fato, ser bloqueada. Então, quem está acompanhando a gente, tomou só a segunda, ou não tomou a terceira, nem tomou a quarta, você está recomendando que dentro dos padrões vá atrás dela. Inclusive, nós estamos agora em período de festa junina, a tendência é nos aglomerar. Então, você vai sair, você vai curtir o São João, que saia 2 anos sem a festa, né? Mas que você atualize aí a sua vacina, a sua vacinação, para caso você tenha contato com o vírus, porque a vacina, ela pode diminuir a chance de você pegar, né? Você pode não pegar por conta dela, né? Ou se pegar, transmite por menos tempo, né? Transmite uma quantidade menor de vírus, então diminui a circulação e ainda impede você de ir de uma forma grave. Agora, você falou aí em 8% de não vacinados sem nenhuma vacina. Isso. Está na Paraíba ou no Brasil? Não, no Brasil. No Brasil, vamos lá. 10% no Brasil, você tem aí 20 milhões de pessoas. Muita gente. Isso é muita gente. Isso geraria também colapso no sistema de saúde se todas essas pessoas não vacinadas, enfim, fossem contaminadas e tivessem aí reações mais pesadas. Então, esse universozinho, mesmo que muito pequeno, ainda é um universo quantitativamente muito volumoso e assustador. Agora sim, a gente tem outras variáveis que diminuem aí os riscos de um colapso. Vou dar exemplo para você. Primeiro, a variante e as subvariantes que estão circulando agora, elas são menos agressivas do que as que circularam em 2021. Claro, elas colocam você na UTI se você tiver fragilidades no corpo, uma série de situações, né, comorbidades, se você não tiver vacinado. Mas as chances disso acontecer são menores, né? Segundo, parte da população, uma parcela dessas pessoas já tiveram 1 ou 2 vezes Covid. Então, já existe uma certa resposta. Claro, não é uma resposta como ela potencializada pela vacina, mas existe. Mas vou dar exemplo para você. Na África agora, 1/3 da população da África está vacinada, né? Ao outro, todo mundo sendo exposto e adoecendo bastante. O que é que está acontecendo lá? As pessoas que mesmo tiveram a doença estão pegando a doença do mesmo jeito e muita gente indo para forma grave. Então a gente não pode contar com essa proteção da exposição ao vírus. De fato, é a vacina que é a estratégia que pode evitar o pior. Tá, doutor Fernando, vou falar de um caso particular. Eu tive 2 vezes a Covid. A segunda vez eu achei mais pesada, achei ela mais forte, em que pese o tempo também ali da reação ter sido menor, 48 horas, 2 dias talvez, assim, com sintomas mais aparentes. Depois não, tranquilo, nessa relação. Quem está em casa dizendo assim, olha, estou vacinado, estou com 3 doses de vacina, peguei aqui, estou gripado, devo fazer. Qual é a recomendação? Deve fazer ou não deve fazer o teste? De toda forma, se sentiu gripado, tem que fazer o teste para poder perceber. Ou não, conta quantos dias para dizer, olha, minha gripe, eu estou gripado, mas 2 dias, 3 dias, desapareceram os sintomas. Já posso sair? Qual é o cálculo que se faz hoje para a gente não gerar aquela mesma demanda de filas ou de falta de informação nas pessoas? Qual é o roteiro? O roteiro é o seguinte, você abriu um quadro gripal, coriza, tosse, garganta arranhando. Muitas vezes não precisa cursar com dor de cabeça, queda do estado geral. Criança ou adulto, apareceu com isso. Criança ou adulto. 3 dias, persistiu, fazer o exame. Inclusive, aqui na região metropolitana, especialmente no município de João Pessoa, estão reforçando os pontos de exame, né? Hoje, eram 30 unidades de saúde, agora já está se estendendo aí para 50 unidades que vão fazer esses testes. Então, facilitar aí a população a ter acesso. Testou, é interessante, se persistir os sintomas no 7º, 8º dia, aí a pessoa tem que fazer uma análise. Eu estou vacinado? Estou com todas as doses? Se tranquiliza mais. Claro, você vai se isolar e evitar passar à frente. Não estou vacinado ou estou vacinado parcialmente? Se os sintomas persistiram, 7º, 8º dia, estão persistindo, é interessante fazer aquela oximetria, aquele aparelhinho no dedo que mede a quantidade de oxigênio no sangue. Se tiver 94% abaixo, procurar uma urgência, porque aí vai precisar fazer o exame de imagem dos pulmões. Tá. Bom, quem tá em casa dizendo o seguinte, vendo tudo isso, vendo esses números aumentarem, os números... E está dizendo o seguinte, não vou mais para lugar nenhum, não vou fazer mais nada porque a Covid voltou. O que é que você diz a essa pessoa? Olha, é uma questão também muito de bom senso da pessoa também fazer uma autoanálise. Estou vacinado, né?
vou sair, vou me aglomerar, vou para a festa. Se você está vacinado, você sai com mais tranquilidade. Porém, por exemplo, uma aglomeração muito grande é interessante você estar de máscara. E se protege da gripe, como a gente não fazia antes da Covid. Porque antes da Covid a gente encontrava com alguém mais gripado e naturalmente sabia que aquela pessoa estava, mas convivia ali com ela. Hoje é só você criar ali no elevador, criar ali um mecanismozinho de defesa maior. 1 metro de distância, evita o toque, né? Evita, inclusive, beijo no rosto. Evita, se alguém está sintomático, orienta essa pessoa a estar de máscara, não sair. Se ela não tiver como não sair, tudo bem, usa máscara. Porque a gente não fazia isso antes da Covid. Não fazia. Você vê, é uma cultura na Ásia, esse tipo de iniciativa, né? As pessoas, quando começam a ter qualquer sintoma gripal, elas já saem de máscara. Sempre foi assim. Por isso que lá, mesmo numa densidade demográfica tão grande, eles conseguem controlar grande parte dos surtos. É interessante que isso fique como lição para a gente, né? Não só em relação à Covid, mas nas doenças respiratórias. Vamos dar exemplo, a monkeypox, né? Sim. Também tem essa transmissão por gotículas. Se a gente tem a mesma iniciativa com todas, a gente diminui a circulação de quantidade muito grande de doenças, como um todo. Tá. Bom, existe uma nota técnica por parte da Secretaria de Saúde já fazendo a recomendação de retorno da obrigatoriedade das máscaras. Você defende isso? Você acha que o caminho é esse de obrigatoriedade do retorno das máscaras? Não seria bem uma obrigatoriedade, Luiz. Seria mais a questão da sugestão. Eu acredito, sim, que em ambientes como escolas, repartições públicas, locais onde circula muita gente, se a gente puder abrir janelas, fazer com que o ar circule mais, diminui bastante a probabilidade de uma infecção. Mas, se não, é interessante de fato que se utilize máscaras, que a gente se distancie um pouco mais um dos outros e a gente conseguir, dessa forma, evitar a infecção. O grande segredo aí, de fato, é a vacina. É um ambiente onde todos estão vacinados, a preocupação é muito menor. Agora, qual o problema? Vou dar um exemplo para você. Você teve Covid recentemente. Isso. Qual foi a fala que você fez agora? Que você sentiu o impacto da doença. Você imagina esse impacto num vovozinho de 85, 90 anos de idade, fragilizado? Eu me imaginei sem vacina, inclusive. Você entendeu? Você poderia ter evoluído para uma forma grave, mas você concorda que mesmo sem evoluir, o estado que você ficou, se fosse uma pessoa mais fragilizada, poderia ter tido um problema? Sim, então sim. A ideia é exatamente essa, é a gente proteger exatamente essas populações. E com qual orientação? Essas populações, elas sim têm que usar máscara até diminuir os números, independente, inclusive, do local. Saiu de casa, populações idosas, pessoas com comorbidades, gestantes, sair de máscara. Tá. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta bem objetiva. Vendo tudo isso e fazendo a leitura do momento e fazendo projeções para trás e para frente, você acha que a gente pode imaginar que haverá alguma discussão sobre retorno de fechamento das coisas, de restrições, de aglomeração, de lockdown ou não? Não, veja só, agradeço demais a pergunta, sabe por quê? Há uma distorção muito grande do entendimento do que foi o lockdown, né? Qual foi a necessidade maior ali do lockdown? Preparar os serviços de saúde para a chegada da doença. Que nenhum lugar no mundo estava preparado. Sim. Então foi necessário isso para diminuir, frear um pouquinho aí a circulação, o que máximo que a gente puder, a circulação do vírus e os serviços se prepararem. Hoje o cenário é outro. Vou dar exemplo para você. Nesse exato momento eu estou com 10 leitos de UTI lá no Clementino Fraga. Certo. Chegou a 8 de ocupação, em menos de 48 horas eu já consigo puxar para 15 leitos, para 20 leitos. Tem os profissionais treinados, a gente já tem respiradores, materiais de UTI, tem as medicações, então o cenário hoje é outro. Então não há essa necessidade de restrição de movimentação das pessoas com medidas mais drásticas. A ideia, de fato, são as orientações para que as pessoas tomem o cuidado para não levar a doença novamente para dentro de casa. Que bom. Quando você fala dessa estrutura do Clementino, é uma estrutura já voltada para a Covid, especificamente? Não, no geral. Porque por ser um hospital de doenças infecto-contagiosas, os nossos leitos já são todos em isolamento. 100% deles. Tá. E alguns hospitais no Brasil, Sírio-Libanês, alguns hospitais já estavam ali voltando a reabrir alas bem específicas para a Covid. Você acha que também não é momento disso ainda? Não, a gente já tem, por exemplo, as equipes, né? A gente já tem a possibilidade de expansão. Né? Você vê, nesse exato momento, está com quatro pacientes, né? Está para ser regulado mais um agora, mas 4 pacientes na UTI geral, na UTI Covid. De Covid. UTI geral, de Covid, né? Claro, precisar expandir, a gente expande muito mais rapidamente, porque temos as equipes e temos o espaço. E esses leitos estavam vagos há algum tempo recente? Ver, no dia 26 de abril, Luiz, eu até fiz um vídeo comemorando que foi a primeira vez em 2 anos que ficamos sem pacientes na UTI. Ah, tá. Né? Zerado. 26 de abril.
E de lá para cá já tivemos eu acredito que 4 óbitos. E a UTI se mantendo cheia. Você mencionou aí que o perfil desses pacientes são perfil de pacientes que, no geral, ou não tomaram vacina ou não completaram sua circulação. Isso. Para além dessa informação, qual é a faixa etária, qual é a idade, enfim, desses pacientes? A gente tem pacientes, geralmente adultos acima dos 50 anos de idade, né, idosos. Os idosos que acabam indo, muitas vezes, é por descontrole de doenças de base, não da própria Covid-19. A Covid-19 descontrola essas doenças de base. Por exemplo, você tem uma doença cardíaca. Mesmo a forma leve, ela pode descontrolar o coração e fazer com que você precise da UTI. E tem os pacientes que, de fato, estão sem vacina alguma. Você dá um exemplo para você. Recentemente, tínhamos um paciente de 19 anos de idade, sem vacina, que, infelizmente, acabou indo para a UTI, né, por conta da evolução da forma grave da doença. Então, o cenário é basicamente esse. Ou os idosos, que têm uma série de fragilidades e comorbidades, ou, de fato, as pessoas que ou estão sem vacinas ou estão com uma dose, no máximo 2. Tá. Bom, mas para a gente amarrar direitinho, apesar desse cenário, a sua visão sobre a história é de que, se os cuidados individuais, especificamente em momentos especiais, forem tomados, a gente consegue cada pessoa se proteger aí em relação a isso. Sim, a gente vive, na verdade, ondas, flutuações. Eu vou até retirar o termo onda, porque quando a gente fala onda, vem a memória do que foi... Negativa. Né? Aquela coisa absurda de ondas altíssimas, o Havaí, né? É. Não. Nós estamos com essas flutuações, momentos com alta, momentos com baixa. Esse momento agora, de fato, a subida tem sido grande, até pela característica da subvariante, uma subvariante da própria Ômicron, que já era o vírus mais transmissível que a gente já conhecia, né? Então tem essa característica. Mas, devido à vacina, a probabilidade de aumento aí de ocupação de leito ao ponto de um colapso, por exemplo, é muito baixa. Nunca me atrevo a dizer que não existe. Né? Nunca me atrevo a dizer que não existe. Mas é muito, muito baixo. Tá. Bom, no meio de tudo isso, doutor Fernando, você tem ali chikungunya, dengue, varíola do macaco, e as pessoas, quando estão em casa, que sentem alguma coisa, sentem na rua, sentem no trabalho, voltam para casa já fazendo projeções. Isso é Covid, isso é chikungunya, você vai dizer aqui o que poderia classificar para as pessoas, ó, se for assim, descarta isso, descarta aquilo, tá? A gente vai rapidinho para o intervalo comercial para voltar a falar sobre esse assunto. É um minutinho só e a gente volta aqui.